Olá pessoal, Fernando Valdetaro, professor de Química, e nós vamos hoje estar falando da parte de Química 2. A matéria relacionada à Química 2, agora de início, é a radioatividade. Então nós vamos estudar todos os princípios da radioatividade, toda a parte química da radioatividade, a importância da radioatividade na vida, né, de todos, os seus malefeitos, os efeitos bons que ela causa, né? Não tem só a parte ruim. Vamos falar um pouco da radioatividade na história, que é muito importante você saber aspectos históricos, geográficos relacionados à radioatividade, principalmente quando estivermos falando de alguns acidentes radioativos, o acidente Césio-137, que é um acidente radiológico, e também quando estivermos falando de bombas atômicas. Aí é legal você saber toda essa estrutura da parte histórica, a parte geográfica. Vamos falar um pouco também de enriquecimento de urânio, né, que é muito comum no Irã. Então é bom você saber um pouco do Oriente Médio, né, toda essa parte aí. Então é legal você ter essa noção geográfica, histórica e física, né, para envolver a matéria. E a parte química eu vou estar apresentando para vocês. Tudo bem? É uma matéria super legal, eu me amarro da aula de radioatividade. Vocês vão gostar bastante, vai ter bastante exercício para vocês e a gente está tirando dúvidas depois. Legal? Então, aguenta aí, vamos embora lá para o outro slide, porque tem muita coisa para a gente ver aí. Bem, então para a gente entender o que é uma radioatividade, a radioatividade é uma desintegração espontânea ou provocada da matéria com emissões de radiações, como consequência de instabilidade nuclear. Na verdade, a radioatividade ela está relacionada a isso mesmo, a parte nuclear. Então, quando nós estudamos radioatividade, nós estudamos prótons, nós estudamos os nêutrons, podemos até estudar os elétrons, mas vocês vão ver que eles são expulsos, né? Eles não ficam no núcleo do átomo, eles são obrigados a sair, que é no caso da radiação beta, eles são obrigados a sair, porque ali no núcleo só pode ficar prótons e nêutrons. A gente vai estar falando mais à frente. Mas nós temos que lembrar que o tempo todo a reação da radioatividade é nuclear, é tudo que ocorre no núcleo de um átomo. Quando nós temos reações químicas, ocorrem na eletrosfera, então são as trocas de elétron. Então, reações químicas ocorrem na eletrosfera, ocorrem com trocas de elétrons. Reações denominadas reações nucleares são aquelas que ocorrem no núcleo do átomo. Então, a radioatividade, nós vamos trabalhar essa instabilidade no núcleo do átomo. As emissões radioativas, né, elas são núcleos instáveis, né, eles são núcleos instáveis que procuram a estabilidade. Então, eles são instáveis e ficam estáveis. E esse fenômeno, né, ele vai estar relacionado à reação de desintegração, ao decaimento ou transmutação. Vamos ver daqui a pouquinho o que ocorre esses fenômenos aí, certo? Mas vale lembrar que as emissões radioativas são núcleos instáveis buscando a sua estabilidade. O que é importante saber numa radioatividade são as radiações. Então você vai ter três tipos de radiações: radiação alfa, beta e gama. Então são esses três tipos de radiações que nós vamos trabalhar. Vocês irão ver que em muitas partes da radioatividade nós vamos estudar radiações alfa e beta, e gama não participa. E depois nós vamos dar ênfase à radiação gama, que ela tem uma grande importância. Sim, ela é muito importante, mas em determinados momentos ela não pode participar. Numa transmutação, por exemplo, a radiação gama não participa. Quem participa é alfa e beta. Vamos ver daqui a pouquinho o motivo. Legal. E quanto ao desvio na presença de um campo elétrico? Tá.
o que acontece quando você tem essa informação aí, né, que está na tela? Na verdade, nós temos a partícula alfa, beta e gama, e cada uma com a sua característica. Então, se você ler agora ali, ó, vai estar, ó, alfa desvia pouco para o polo negativo. Bem, se a partícula alfa desvia pouco para o polo negativo, é porque a partícula alfa tem caráter positivo. Vocês viram na química 1, no modelo atômico de Rutherford, que ele usa a partícula alfa para bombardear a lâmina de ouro. Então, ela tem caráter positivo. Então, por isso, cargas contrárias se atraem. Mas por que ocorre pouco desvio? É devido à massa. A partícula alfa ela é muito pesada. Nós vamos estar falando daqui a pouquinho a massa dela, né? Então, ela é muito pesada. Então, como ela é muito pesada, a atração vai ocorrer a atração para o polo negativo, mas vai ser difícil de puxar. O que acontece com beta? Olha só, o que acontece com beta? Beta, na verdade, ela desvia muito para o polo positivo. Tá, porque ela tem, então, um caráter negativo. E beta é leve. Beta, vamos considerar como uma massa do elétron, desprezível. Então, beta não tem massa. Vamos dizer assim que ela não tem massa zero. Tá? E, então, vai desviar muito rápido, que é muito leve. Então, vai ser atraído pela placa positiva. Lembra que beta tem que ser negativo. Na partícula gama, você não tem carga e não tem massa. Então, a carga é zero, a massa também é zero. Então, não há desvio. Então, essa radiação gama, ela passa através do campo elétrico sem sofrer desvio e tem uma grande penetrabilidade. Então, vamos ver o que acontece na partícula gama. Então, legal? Vamos lembrar, partícula alfa de caráter negativo, então ela vai desviar pouco para o polo negativo. Desculpa, partícula alfa, caráter positivo, desvia pouco para o polo negativo. Partícula alfa é pesada. Partícula beta, massa zero. Opa! Então ela é muito leve. Beleza, então vai ser atraído muito rápido. Isso aí. Para o polo positivo. Então beta tem caráter negativo. E gama não apresenta carga, não apresenta massa e aí não sofre desvio. Então ela vai passar nesse campo, né? Vai entrar nesse campo elétrico, vai sair do outro lado sem sofrer desvio nenhum. Tudo bem? Vamos lá então. Você tem um desenho aqui agora de uma tela fluorescente, né? As manchas luminosas, que são os efeitos da radiação nesta tela. E embaixo uma amostra radioativa, tá? Então vai ter uma amostra radioativa, seja lá qual for, vamos botar aqui, é polônio, tá? Bota o polônio ali, vai ter uma amostra radioativa qualquer. Um bloco de chumbo, como é um isolante da radiação, e vai mandar essa radiação em direção à tela fluorescente. Nas laterais, aí, logo após o bloco de chumbo, você vai ter nas laterais placas positivas à sua direita, negativas à sua esquerda, e vamos ver o que acontece. Olha o que acontece com a partícula alfa, gente. A partícula alfa ela é pesada, de caráter positivo. A partícula alfa tem carga 2 e a massa 4. Ela é muito pesada. Quem é muito pesado vai ter dificuldade de ser atraído. Bota um saco de cimento para você puxar. Você vai puxar com dificuldade. Então, esse desvio é menor, é pequeno para a placa negativa. E aí, a partícula alfa, então, vai sofrer o desvio para o lado negativo, para a esquerda da sua tela. Pouco desvio. A partícula beta, a carga dela é menos 1 e a sua massa é 0. Então, vai ser muito atraída pela placa positiva, já que ela é negativa, os opostos se atraem. Certo? E vai ter uma velocidade maior do que a partícula alfa. Então, o poder de penetração também é maior. Partícula gama, radiação gama, você vai ter carga zero e a massa também zero. Então, não sofre desvio.
essa carga do jeito que vem, ela vai atravessar com grande intensidade, tá? Então, em poder de penetração, vamos dizer assim, a partícula alfa, ela consegue ver, a sua radiação vem em direção a um papel, bate e volta. Partícula beta atravessa o papel, mas não atravessa um determinado metal. A partícula gama atravessa o papel, atravessa um determinado metal, mas não atravessa uma placa de concreto com chumbo. Daí as salas de raio-x tem que ter essa parede de chumbo e concreto. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. Nós temos então aqui a característica da partícula alfa. Olha lá, como eu falei, alfa, né, a letrinha grega. Tá vendo esse 2 aí embaixo? Então, nós vamos falar assim, a carga dele é 2. Então, é a parte de baixo. A sua massa é 4, é a parte de cima, olha lá. Ó. Então, alfa. A partícula alfa tem a carga 2 e a massa 4. Nós falamos assim, ó, que a partícula alfa imita o átomo de hélio. Né? O hélio é o número atômico 2 e com essa 4. Então, a partícula alfa imita o átomo de hélio. E o que acontece, então, na partícula alfa? Vamos lá. Só colocando aqui uma canetinha legal pra gente. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Você tem o próton, certo? E o nêutron. Eu vou desenhar aqui meio esquisitinho, tá? Então, você tem a carga 1 e a massa 1 do próton. Você tem a carga 0 do nêutron e a massa dele 1, certo? Então, é isso aí que você vai ter, ó. Ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. Tá, como é que seria esse 2 prótons e 2 nêutrons? Vamos botar os 2 prótons aqui, certo? E aqui, 2 nêutrons. Ficou meio boladinho, tá? Então, galerinha, ó, se você pegar aqui, ó, 2 vezes 1, certo? 2. Então, você tem próton 2 de massa. Mais quem? Olha os nêutrons aqui, galera. 2 vezes 1, 2. Eu estou multiplicando, então, a quantidade de nêutrons pela sua massa. Legal? Então, se você analisar, então, aqui, ó, nós vamos ter massa 4. Olha lá, ó. Então, a massa bateu, certo? Vamos lá, ó. Vamos lá no próton de novo. 2 vezes 1, 2. Então, bota 2 aqui. Olha os nêutrons, gente. 2 vezes nada. Nada de carga dos nêutrons. Então, aqui você vai ter embaixo 2 mais nada, 2. E aí, você vai ter a formação da partícula alfa, que imita o átomo de hélio. Legal? Então, nesse caso aí, galera, o que acontece? Então, como é que é constituída uma partícula alfa? Ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. E essa massa 4 dele deixa ele pesadão. Se ele é pesadão, ele é lerdão. Se ele é lerdão, ele tem baixo poder de penetração. Então, ele não consegue atravessar nem papel. E vai atravessar. De tão fraquinho que é. Tudo bem? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a imagem de uma partícula alfa. Então, ela vai ter, a partícula alfa então, vai apresentar 2 prótons e 2 nêutrons, como indica a imagem aí para vocês. Tudo bem? Essa é a característica da partícula alfa. É bom saber isso aí. Né? Ficar atento com a característica de cada partícula. Legal?
Tudo bem? Slide rapidinho, né? Menos de 30 segundos. Vamos embora. Vamos lá então, galerinha. Olha só, nós temos então aí a partícula beta de carga negativa -1 e massa 0. Esse zerinho tá um pouquinho deslocado aí, mas é desse jeitinho mesmo. Legal? Então, ó, o que é a partícula beta? A partícula beta são elétrons emitidos pelo núcleo radioativo. Como é que seria isso? Na verdade, o que acontece? Toda vez que o núcleo emite o elétron, esse elétron tem que ser imediatamente expulso do núcleo. Ele não pode ficar lá, porque o núcleo não aceita. O núcleo gosta do nêutron. O núcleo gosta do nêutron. Ele gosta de prótons, ele gosta de nêutrons. Ele odeia elétrons. Então, ele vai ser expulso do núcleo. E quando ele sai do núcleo, ele é denominado, então, partícula beta. Então, nós falamos que a partícula beta imita um elétron. Carga -1 e a massa 0. Aproximadamente 0, né? É uma massa desprezível que a gente fala. Vamos chamar aqui de 0. Legal? Então, e o próton, então, nesse momento que o núcleo expulsa o elétron, o que ele faz? Ele vai manter esse próton retido ali, porque para ele é interessante. O próton tem que ficar no núcleo do átomo. Se você voltar na partícula alfa, a massa é 4, porque você tem 2 prótons e 2 nêutrons. Quem determina a massa do átomo é o próton e os nêutrons. Se você lembrar, lá nós não chegamos nessa parte na química 1, mas A, que é massa, é igual a Z, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. A massa de um átomo é determinada pelos prótons e pelos nêutrons. Ok? Então, o núcleo faz de tudo para reter esse próton ali e não deixando ele sair. E aí a massa do átomo, né? Ele vai determinar a massa do átomo. O átomo vai ficar mais pesado, o núcleo fica pesado com a presença do próton e dos nêutrons. Ok? Tudo bem? Então tá falando de uma frasezinha aí, ó. O neutrino, massa 20 vezes menor do que a massa do elétron. E sua partícula tem carga nula. É o que nós vamos falar. Os nêutrons, neutrinos, né, esses camaradas têm carga nula. O que é carga nula? A carga é igual a 0. A carga dele é igual a 0. Tá bom? Vamos estar falando um pouquinho mais à frente. Então, analisando aqui para você, vou botar uma canetinha aqui de novo. Analisando aqui para você, a partícula alfa, beta e gama. Então, vou botar aqui um papel. Esse segundo aqui, vamos dizer que é um metal. Esse terceiro aqui, vamos dizer que é um metal com concreto. Beleza. E vamos pegar agora, por exemplo, aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, mexer nessa corzinha aqui. Partícula alfa. Então, a partícula alfa, o que acontece? Ela não é pesada? Se ela é pesada, ó. Olha aqui, para eu estar explicando daqui a pouquinho o que é uma radiação gama. Bate no papel, volta. Beleza. Olha o que vai acontecer agora se eu pegar uma partícula beta. Vou botar aqui de roxinho, beta, para ficar bonitinho, né? Olha beta, gente. Beta é mais leve do que alfa. Então, sua massa é igual a 0. Então, se sua massa é igual a 0, ela vai ter pouco desvio para a placa, porque ela tem a carga negativa, -1. Então, ocorre o desvio. Mas ela é mais rápida. Então, para o papelzinho aqui, ó, ela passa de boa. Passou o papel, ó. Passou o papel. Na hora que bate no metal, vai não. Vai não. Ok? E agora nós vamos de partícula gama.
O que é a partícula gama? Então vai acontecer com essa partícula gama. Gama, nessa letrinha bonitinha aqui. Gama é o seguinte, vamos lá, a radiação gama, ela tem, né, carga zero e massa zero, então nada desvia. Então ela tem um grande poder de penetração. A radiação gama são ondas eletromagnéticas com energia superior à luz e do raio-x. Então, o poder de penetração dela é gigantesco. Então, essa é uma característica interessante da radiação gama, é que não aparece isoladamente na radiação natural. Sempre vai vir depois de alfa ou de beta. Ela não sai assim sozinha. Tem que ter a emissão da partícula alfa, emissão da partícula beta, para depois vir a emissão da partícula gama. E como ela não tem carga e não tem massa, o poder de penetração dela, ó, vai embora bonitinho. Passou papel? Fácil. Passa o metal? Mais fácil ainda. Metal com concreto, uma parede de chumbo da sala de raio-x, ó. Passa não. Tudo bem? Então, analisando de acordo com a massa, né, e também com a característica do desvio, você tem aí o poder de penetração de cada partícula, que é importante você saber. Pessoal, olha só. Até agora tudo bem, legal, conhecemos cada partícula, a importância de cada partícula, a característica. Isso é ideal você saber para que você possa desenvolver daqui para frente. E nós vamos entrar numa parte muito legal, que são as leis da radioatividade. Então, se você não compreendeu, volta ao slide, dá uma lida de novo, dá uma olhada lá, né, em cada slide que foi passado aí, e faça sua revisão. Qualquer coisa você tira dúvida no Instagram, @professor Valdetaro Química, tá bom? Vou estar lá à disposição de vocês. Bem, o que acontece na primeira lei de SOD? SOD é um físico, né? Ele trabalhou nessa parte da radioatividade e é muito importante as leis dele, tanto a primeira quanto a segunda. A primeira lei está relacionada à partícula alfa e diz assim, ó: quando um átomo instável emite uma partícula alfa, a sua carga diminui 2 unidades e a sua massa diminui 4 unidades. A gente costuma até falar assim, ó: quando o átomo instável emite a partícula alfa, a sua carga cai de 2 e a sua massa cai de 4. Aí o pessoal fica levando para o lado da bobeira, né? Mas é o que vale. Gente, o que a gente tem que lembrar aqui na lei da radioatividade é que, vamos supor que você tem um átomo de urânio de número atômico 92 e a sua massa 238. E você vai emitir uma partícula alfa. Ok. O que vai ser formado do outro lado? O que diz a lei de SOD é que a massa cai 4 unidades. Ah, mas por que tem que cair? Tem que cair porque se você somar a massa da partícula alfa e a massa menor, né, de cair 4 unidades da massa de urânio, então ele vai para 234, se você somar os dois, vai se manter 238. Se você pegar a carga, que é o de urânio, e diminuir 2 unidades, ele vai cair para 90. Porque você somando a carga 90, que é o tório, que está aí, ó, TH, mais 2 cargas da partícula alfa, se você somar os dois, dá a carga de urânio. Porque você tem que seguir as leis, cara, leis das conservações das massas, leis de conservações das cargas, lei de Prost. Você tem que lembrar que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se você tem 238 de massa, do outro lado, após a emissão, tem que se manter 238. Daí, então, você diminuir 4 unidades da massa, porque a partícula alfa tem 4 unidades. E se você diminuir a carga 2 de urânio, então você vai cair para 90. Então, você vai ter, ó, 90 mais 2, 92. Então, na emissão, quando um átomo de urânio
emite uma partícula alfa, ele vai formar do outro lado, então, um átomo de tório com a sua massa 234 e a sua carga, o seu número atômico 90. Tá, mas se colocasse então aí duas partículas alfas, 2 vezes 2, 4. Então você vai pegar 92 menos 4. Então vai para 88. Tá. E no caso, se for então 2 vezes 4, então 8. Isso aí. Então a massa vai para 230. E 88 você vai ter o rádio. Tá vendo? Então é só você multiplicar a carga, multiplicar a massa de quantas partículas tem ali. Se for 10, 10 vezes 2, 10 vezes 4. Tudo bem? E reduz, tá? E você vai reduzindo. Então, pessoal, se você entendeu a aula então da primeira lei, a segunda lei é mole. A segunda lei é a lei de Soddy, Farjans e Russell, né? E está relacionada à partícula beta. Você tem que tomar cuidado aqui. A partícula alfa, né, na primeira lei, o Soddy falou o quê? Quando um átomo estável emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e a sua massa diminui 4. Isso é a lei da partícula alfa. Você vai diminuir os dois. Aqui não, galera. Aqui é o seguinte, ó. Quando um átomo estável emite a partícula beta, o número atômico tem que aumentar uma unidade. Ué, professor, mas por que aumentar uma unidade? Porque é menos 1. Porque mais 84 menos 1. Tá vendo, ó? Então, porque você vai ter que fazer esse cálculozinho aí. Tá bom? E a sua massa se mantém constante. Então, vamos lá. Vamos botar aqui uma canetinha para vocês entenderem aqui o que acontece. Bem, olha só, pessoal. Nós temos o bismuto 83, de massa 214. Então, ele vai emitir uma partícula beta. Quando ele emite a partícula beta, a sua massa se mantém constante, porque a massa é zero, cara. Agora, para você ficar com 83, você não pode diminuir e mandar para 82. Você tem que aumentar, porque não é menos 1 mais 84. Porque 84 mais menos 1 vai dar o resultado aqui de 83. Então, a segunda lei, a lei de Soddy, Farjans e Russell, relacionado à partícula beta, diz o seguinte: quando um átomo instável emite uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade, aumenta uma unidade, aumenta uma unidade. E a sua massa se mantém constante. Ok? Fique esperto com esse aumento a uma unidade. Professor, mas se fosse duas partículas betas, então, beleza. Você vai ter que aumentar 2 unidades. Porque 2 vezes menos 1, menos 2. Então, você vai aumentar 2 unidades. Então, ali, ao invés de 83, você, 83, do outro lado você tem 84, porque é menos 1, né? Você iria para 85. Então, você vai ter que aumentar. Sempre aumentar. Certo? E continua. Multiplica a quantidade de partícula pela sua carga, a quantidade de partículas vezes a sua massa. Ok? Sempre vai dar zero. Legal? Então, 2 vezes nada, nada. 10 vezes nada, nada. 1000 vezes nada, nada. Então, a massa se mantém constante. E a sua carga aumenta, né? O seu número atômico aumenta uma unidade. Desde que seja uma partícula beta. Se for mais, você vai ter que multiplicar essas cargas aí. Tudo bem? Então, galera, aqui é legal a gente estar falando uma coisa que não tem no slide, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui que é bem legal. O que acontece? Quando você tem elementos radioativos, então, se você pegar a tabela periódica lá, todos os elementos químicos da tabela periódica, nós falamos que eles são nuclídeos. São nuclídeos. E quando esses elementos químicos emitem
certa concentração de radioatividade, né, quando ele tem esse lado de desintegração, né, característica, nós chamamos de radionuclídeo. Então, muitas vezes que eu falo assim, ó, o nuclídeo, opa, um elemento químico. Um radionuclídeo, um elemento químico radioativo. Legal? Então, você vai ter elementos químicos radioativos naturais. É isso que o povo fica se embolando um pouco. Existem elementos químicos naturais radioativos. Existem sim. Né? Sofrem desintegrações e para buscar estabilidade. O urânio, o Brasil é um grande produtor de urânio. O actínio, o tório, esses caras são naturais. Elemento químico artificial são as reações de transmutação. Então, esse elemento químico vai ser bombardeado ali por uma determinada partícula e aí vai formar um novo elemento químico. Por exemplo, eu botei iodo 131 e o fósforo 30, mas você pegar aqui, por exemplo, você tem os novos elementos químicos da tabela periódica, né? Aqueles que foram acrescentados em 2018, que é o caso do nirônio, do Livermore foi antes, né? Mas ele é novo também. O nirônio, o mendelévio, o ganesônio, esses caras, né? Moscóvio, esses caras que foram, até foi prêmio Nobel de Química, né? Eles foram adicionados ali, são novos elementos químicos, porque não se encontra mais elemento químico natural, não existe, não tem como você achar, já foram descobertos todos, né? Agora, elemento químico artificial, então eles vão ser feitos através de transmutações, reações de transmutação, bombardeios, e aí o elemento químico formando o outro. Daí você pode ter um iodo 131, um fósforo 30, legal? E você vai descobrindo novos elementos químicos também, tá? Novos elementos químicos. Por exemplo, o oxigênio, quando o Rutherford faz a transmutação, ele descobre um oxigênio radioativo e artificial no experimento dele. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Pessoal, olha só, é muito legal, é muito gostosinho a parte de decaimento radioativo. Mas tem que ficar esperto, porque você pode se embolar. Para você não se embolar, então nós vamos dizer assim que você vai estar ali aprendendo uma forma fácil, e quando nós voltarmos à aula eu vou fazer a fórmula para vocês. Então é muito mais fácil eu ensinar aqui o decaimento, coisas desse tipo, para ficar bem legal para vocês aí, tá? Olha só, o que acontece no decaimento radioativo, né? O decaimento radioativo é o seguinte, cada vez que o tempo vai passando, a massa vai reduzindo, vai ocorrendo um decaimento. A atividade radioativa vai diminuindo, mas o tempo vai aumentando. Vamos pegar um exemplo aqui, o Césio 137 de Goiânia. Quando você tem o Césio 137, ele tem 180 anos. Isso aí, que a gente chama de período de meia-vida. A massa dele vai cair, o decaimento radioativo, a energia dele vai caindo a cada 180 anos. Então a atividade radioativa dele diminui. A partir do momento que o tempo aumenta. Se eu não me engano é 2161. Ou 2061, nossa, 2161. Para quê? Para abrir lá onde está enterrado todo artefato, os corpos das pessoas que morreram com a radiação do Césio 137, que a gente vai ter uma aulinha daqui a pouquinho desse Césio 137. Então, decaimento radioativo, isso aí. O decaimento radioativo é a queda da atividade radioativa de um determinado elemento químico durante um determinado período de tempo. Legal? Bem, nós temos então um decaimento radioativo, chamado período de meia-vida. E o que é o período de meia-vida? Meia-vida. Vamos dizer assim, eu tenho o iodo 130.
eu tenho 2 gramas desse iodo. Após 32 dias, qual será a massa presente deste iodo? Lembre-se, tempo todo, lembre-se que eu estou falando dos 2 gramas. Eu não estou falando da massa do iodo 130 do elemento químico, não. Eu não estou falando de massa atômica, eu estou falando da massa, a quantidade que eu tenho em mãos. Vou botar assim, 2 gramas. Então, o que, que vai acontecer? Se você pegar a massa 2 gramas desse elemento químico, então essa massa passa de 2 gramas para 1 grama, está caindo a metade. Quando cai a metade, isso dura 8 dias. Então nós falamos que o período de meia-vida do iodo é de 8 dias. Quer dizer que a cada 8 dias a sua massa cai a metade. A sua atividade radioativa cai a metade. Então aqui ele gastou 8 dias. Ok. Aí passa mais 8 dias. Agora, ó, mais 8 dias. Caiu a metade, 0,5. Vai passar mais 8 dias. 0,25. Vai passar mais 8 dias. E aí você tem, então, a massa de 0,125 gramas. Então, para essa massa chegar a 0,125 dias, o período de meia-vida de 8 dias, então gastaram-se quanto? 32 dias. 8 vezes 4, ó. 8 vezes 4, cada bichinho desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 32 dias. Para que essa massa saísse de 2 gramas e chegasse a 0,125 gramas. Se você continuar fazendo isso, a massa vai caindo à metade. Até o ponto que você vai chegar a 56 dias. E essa massa vai estar bem pequenininha. Pode fazer o cálculo aí. E aí? E aí você pode fazer uma tomografia, por exemplo, novamente, a cada 60 dias. Por isso que tomografia computadorizada é a cada 60 dias. Porque o período do iodo no seu corpo, ele vai demorar 56 dias para perder essa característica radioativa. A não ser que seja necessário fazer uma nova tomografia. Mas se não houver necessidade, então você vai fazer daqui 60 dias. Então 56 dias arredonda para 60, fica melhor. Então por isso que você faz tomografia a cada 60 dias. Certo? Porque você tem que tomar na veia um contraste chamado iodo contrastado, que a gente fala. E esse iodo melhora a imagem. A primeira coisa que eles te perguntam, para quem fez aí, de repente, você já comeu camarão? Você tem alergia a camarão? Porque a casca do camarão, a quitina, é cheia de iodo. Se você é alérgico a camarão, você é alérgico a iodo. Então, você não pode fazer com o iodo. Aí você usa sulfato de bário, né, que também tem um decaimento radioativo muito parecido. Tá? Depois a gente pode fazer em sala o decaimento do sulfato de bário. Tudo bem, decaimento radioativo, por enquanto está indo legal. Bem, pessoal, nossa aula 1 hoje vai até aqui, porque senão fica muita informação e vocês vão ficar um pouco perdidos. Então, nessa aula 1 é importante, o que é importante saber? Então, importante saber o seguinte, saber as características de cada partícula. Isso é muito importante. Partícula alfa, beta e gama. Saber a característica de cada um. Vamos relembrar. Partícula alfa, carga 2, massa 4. Partícula beta, carga menos 1, massa 0. Partícula gama, carga 0, massa 0. Os nêutrons, carga 0 e massa 1. Toma cuidado com confundir elétron com nêutrons. Ok? Legal. Então, é importante saber isso aí. É importante entender as leis da radioatividade. A primeira lei de Soddy,
que é relacionada à partícula alfa. Relembrando, quando um átomo emite a partícula alfa, a sua carga cai 2 unidades e a sua massa cai 4 unidades. Ou então você pode falar assim, quando um elemento químico emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui 2 unidades e a sua massa diminui 4 unidades. Segunda lei, que é referente à partícula beta. Quando o elemento químico emite a partícula beta, a sua massa se mantém constante, porque a massa de beta é igual a 0. E a sua carga aumenta 1 unidade. Ou você pode falar assim também. Quando um elemento químico emite a partícula beta, o seu número atômico aumenta 1 unidade. E a sua massa se mantém constante. Entender decaimento radioativo, período de meia-vida. Saber que a massa, a massa desse elemento químico radioativo, ele cai à metade. Vamos dizer assim, a sua atividade radioativa cai à metade à medida que o tempo vai passando. Então, nós temos o período de meia-vida. Então, vai diminuindo. Nós usamos o exemplo lá, 2 gramas cai para 1 grama, que cai para 0,5, que cai para 0,25, que cai para 0,125 e assim vai. Certo? Então, entender esses processos. Então, eu vou estar postando também exercícios junto com a aula. Vou estar postando exercícios de radioatividade até a aula de hoje. Treine bastante para depois vocês pegarem a aula número 2 e seguir. Que eu vou iniciar a aula número 2. Transmutação, transformando um elemento químico em outro, porque nós já vimos aqui, um pouquinho, que a emissão da partícula alfa e beta. Vou reforçar isso aí. E vamos ver os efeitos da radioatividade. Então, nós vamos falar de fissão nuclear, fusão nuclear. Vamos falar do acidente radiológico de Goiânia. Radiológico de Goiânia, que é o Césio 137. E vamos estar falando também de Chernobyl. Quem quiser pegar documentários da BBC de Londres, a BBC de Londres tem 2 documentários fantásticos sobre Chernobyl e sobre também o Césio 137. Legal? Quem quiser dar uma adiantada. Mas, a princípio, vamos focar na aula 1, que é interessante. Vai ter um monte de exercícios bons para vocês. Façam o exercício que estão na apostila e também façam os exercícios que estarão na listinha aqui anexada junto à aula. Tudo bem? Não esqueçam, tá com dúvida? @professor Valdetaro Química. Legal? Grande abraço, fique com Deus e até a aula número 2.